eu não achei que eu teria capacidade de vir falar isso aqui agora, só pra não surgir nenhum achismo ou qualquer coisa sobre mim. Eu tirei força de onde eu não conseguia pra poder estar aqui. Vou tratar esse vídeo assim como um desabafo pra eu poder falar tudo o que tá dentro de mim e você poder entender. Eu fui diagnosticado com depressão. Tipo, eu não queria nem estar falando disso, porque eu já tenho que lidar com esses problemas que são internos meus. Ultimamente tiveram muitos comentários falando sobre meu peso, sobre minha aparência. Eu podia ter falado de qualquer coisa, mas tipo, esse é um ponto pra mim que isso me fere muito. Meu peso. Eu esperei bastante pra vir comentar sobre o Ramon, depressão, sobrepeso e tudo mais, que vocês sabem que é o meu lugar de fala, né? Mas esse vídeo caiu hoje bem cedinho na minha For You como uma bomba e eu não podia deixar passar. Então vamos lá. É um problema desde que eu me conheço por gente, porque eu era uma criança gordinha. Tentei emagrecer diversas vezes na minha vida. Infinitas vezes já tentei pra poder emagrecer. Eu já tava com obesidade tipo 1 e em 4 meses eu passei a pesar 65, unicamente para as pessoas poderem parar de falar do meu peso. Nessa fase, por pouco, eu não desenvolvi bulimia, porque tinha alguns momentos que eu queria muito comer alguma coisa e eu comia, só que por medo de eu voltar ao peso que eu tinha antes, eu enfiava o dedo na minha garganta pra poder vomitar o que eu tinha comido. Vamos a 2 pontos aqui. Primeiro deles é que o que o Ramon tá passando hoje, com toda certeza, não é algo de hoje ou dos últimos meses, e sim vem de um lugar da infância, de traumas da infância. Eu também sempre fui uma criança gordinha, assim, nada muito surreal, mas eu também fiz dietas para emagrecer quando eu tinha adolescência. Minha primeira dieta era arroz e tomate, eu lembro até hoje, e isso deixou muitas marcas. E aí uma coisa vai acumulando e vira bola de neve. Outro ponto é que, Ramon, infelizmente, e aí eu até me emociono, você teve sim bulimia, tá? Não foi quase. Você teve sim. O ato de colocar pra fora 1, 2, 3 vezes, 10 vezes, 1000 vezes já se caracteriza como bulimia. Até o ato de você pensar nisso já tem que ser tratado como um transtorno alimentar. Eu também tive na minha adolescência e eu sei exatamente o que você passou. É muito difícil, eu não conseguia colocar pra fora, mas eu tomava tudo que vocês podem imaginar de laxante e tudo mais. Então, isso já é com certeza algo que vem lá de trás. Detalhe, eu só me relacionei com uma pessoa na minha vida inteira. E esse momento só aconteceu quando eu emagreci. Porque foi o único momento que eu me senti suficiente, vi o mínimo de autoestima pra poder tentar isso. E sabem que eu fiz uma viagem, cara, e, tipo, isso era uma coisa que eu queria tanto na minha vida, tipo, conquista que eu tava esperando assim minha vida inteira pra poder fazer a viagem dos meus sonhos. Lá tinha muita comida diferente, muita comida de filme que eu nunca tinha visto e por consequência eu engordei. Eu também fiz uma viagem no começo de fevereiro. E eu não tenho, é óbvio, nem metade dos seguidores do Ramon. E eu já sofri muito hate. Muito hate. Das pessoas comentando que eu estava comendo, porque eu, se você não me segue por aqui, eu sigo uma alimentação saudável, né? Mas é uma alimentação saudável respeitando a minha saúde mental, respeitando os meus princípios, a minha personalidade, encaixando minhas preferências alimentares, mas enfim. E as pessoas jogaram muito hate, me mandavam mensagem no privado questionando como assim, agora você não vai mais fazer dieta, agora você não vai mais postar comida fitness, receitas, como assim? E era uma viagem só de uma semana, era uma semana só. E aqui onde eu moro no interior também não tem um monte de coisa, enfim. Começou a vir mais comentários falando sobre a minha aparência. Só que foi muito. Isso foi muito. Foi, tipo, uma carga que eu nunca tinha recebido antes. Vídeo falando sobre a minha aparência, falando sobre o meu peso, como eu tinha engordado. Isso começou a me deixar mal a um ponto que eu não conseguia olhar mais no espelho e, tipo, sentir, sabe? E tinha nojo de mim mesmo quando eu olhava pra mim. Eu comecei a deixar de fazer coisas que eu gostava muito. Uma delas foi parar de gravar os vídeos aqui, simplesmente porque todas as vezes que eu abria a câmera, eu me via, eu não conseguia. Percebam que o comentário das pessoas fez o Ramon adquirir um transtorno
uma disfunção de imagem, onde ele se via no espelho. Provavelmente ele está com distorção da imagem. Provavelmente ele se vê no espelho hoje muito mais obeso, eu acredito, do que ele é. Eu não tenho como comprovar isso. Isso só o terapeuta dele vai comprovar. Mas pelo relato dele até aqui, ele começou a ter comentários, e esses comentários começaram a entrar na mente dele, ao ponto dele não conseguir se olhar no espelho, ao ponto dele não conseguir fazer o trabalho dele. Então, sim, os seguidores, infelizmente, colaboraram muito para isso. E disfunção de imagem é algo que acontece, tá? Da pessoa se ver muito mais gordo do que ela realmente é. E isso é outro transtorno que precisa ser tratado. Falar por eu não estar conseguindo fazer os vídeos, e eram mais comentários em cima disso, do tipo, agora que o Ramon tá trabalhando com a internet, ele perdeu a essência. Tipo, sabe, não faz sentido, não faz sentido. Vocês me acompanharam em todas as fases, quando eu trabalhava de garçom na praia, de todos os perrengues que eu passei, sabe? O perrengue da água, da vez que passava o caminhão, o cano quebrava, o perrengue do muro, pedreiro pra poder levantar, porque tentaram invadir minha casa. Vocês presenciaram tudo. É tipo, torcerem pra eu poder crescer, conquistar as coisas. Quando isso finalmente acontece, falam que você perde a essência. Não faz sentido. A minha essência nunca deixou de ser a mesma. Como é que eu posso deixar de... Infelizmente, faz sentido e eu vou explicar por quê. Talvez o Ramon, por estar dentro do furacão, dentro do problema, não consiga ver isso. Mas a depressão é uma doença que afeta principalmente a nossa personalidade. Muda a nossa personalidade, muda a pessoa que nós somos. E provavelmente é esse fato que está fazendo os seguidores falarem da palavra essência, que ele perdeu a essência. Não necessariamente a essência, porque ele lá dentro ele continua sendo ele mesmo, mas por conta da depressão afeta sim, muda sim a personalidade, muda sim como a pessoa é. Eu comecei a me sentir mal e triste a um ponto de eu criar apatia. Eu não consegui fazer as coisas básicas, levantar da cama, você perder a vontade de viver. Muito ruim. Eu queria muito agradecer ao Lucas, que é o meu amigo. Em um momento que eu não conseguia mais me ajudar, ele foi a pessoa que procurou ajuda psicológica pra mim. Ele foi a pessoa que introduziu o que estava acontecendo comigo, porque de verdade eu não sei se eu teria coragem de hoje estar aqui falando se não fosse por causa dele. Porque apesar de tudo, eu tenho vergonha de ter chegado ao ponto que eu cheguei. Tenho vergonha de deixar minha mãe preocupada, eu tenho vergonha de deixar vocês preocupados, sabe? Então, tipo, se eu não tô conseguindo mais fazer por mim, eu vou tentar por vocês, vou tentar pela minha mãe. A única coisa que me deixa muito encucado é como que em nenhum milésimo de segundo as pessoas que fizeram um vídeo falando da minha aparência, do meu peso, falando essas coisas, esses comentários, pensaram por um milésimo de segundo sequer que existia uma pessoa de carne e osso do outro lado. Porque nesse finalzinho do vídeo aqui, já tá dando os meus 10 minutos. Nesse finalzinho do vídeo, ele fala apenas de empatia e fala que vai tentar continuar gravando conteúdo e tudo mais. As pessoas, elas desassociam a pessoa de carne e osso ao perfil. Elas, inconscientemente, elas não enxergam o que tá aqui na tela do celular como um ser humano. Isso é inconsciente. As pessoas fazem isso de forma inconsciente. Aquele campo de comentários ali onde a pessoa não precisa olhar para outra, onde às vezes a pessoa tá no dia ruim, às vezes a pessoa tá no dia péssimo, vai lá, comenta e tudo mais. Isso ocorre porque as pessoas, elas não entendem de verdade que aquela imagem é uma pessoa de carne e osso. E é por isso que elas não conseguem ter empatia. Eu só quero falar aqui no final, gente, se você tem alguma pessoa da sua família que passa por situações semelhantes, ajude essa pessoa a buscar ajuda, tá? Isso é muito, muito sério e pode ser até fatal.